como se fosse o único recurso para a sobrevivência. Então, o que deu errado durante esse tempo todo para a gente chegar nesse momento e ter a nossa população, que é tão sofrida, que já vem há anos, né, passando por tantas dificuldades, para ela chegar nesse ponto de pedir um respirador e um CTI, uma tomografia computadorizada. Então, acho que é uma discussão muito, muito, muito importante. Parabenizo e digo que a escola tem muito orgulho, né, de ter uma liga tão ativa, professores com tanta competência para essa discussão, e que esse é o momento, né? Estamos distantes fisicamente, mas muito unidos, nesses espaços para que de provocação, de transformação e de possibilidade de trazer um novo desenho, porque eu me pergunto, e aí eu já deixo essa inquietação para a Liga também, qual vai ser o legado, né, nosso, de participação nessa pandemia, o que a gente precisa acertar agora para não viver isso no futuro, numa outra situação. Então, mais uma vez, parabéns a todos que estão presentes aí, mais de 109, 110 pessoas. Peço também, convido para participarem das outras atividades da Semana da Escola e que possamos aí, em breve, estarmos mais fortalecidos e colaborando cada vez mais com essa profissão, com essa formação, tá bom? Então, muito obrigada, a Liga em especial, e sucesso aí para as nossas palestrantes. Antes de eu passar a palavra para a apresentação das nossas palestrandas, né, das nossas convidadas, professora Mary Ann e professora Vanessa, eu só gostaria de pedir autorização para vocês, porque nós vamos gravar esse evento online e vamos disponibilizar nos canais da Liga, tanto no Instagram, no YouTube e Facebook. Então, por gentileza, comenta no chat se você autoriza, por favor. Tá, ok. Somente fazendo um comentário aqui, apresentando, né, o Vinícius, ele é o presidente da Liga de Atenção à Saúde Coletiva, e ele vai dar início agora com as professoras, doutoras, Mary Ann e Vanessa. Por favor. Isso, obrigado, Rafael. Então, só me apresentando, eu me chamo Vinícius Ferreira, sou aluno da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, faço enfermagem na Escola de Enfermagem Alfredo Pinto. E sou o atual presidente dessa gestão, 2020. Também, na apresentação de hoje, sou eu que estarei coordenando as atividades aqui. Só um lembrete também, nós temos uma programação e, seguindo essa programação, após a apresentação das professoras, será liberado um tempo para vocês fazerem perguntas.
para todos que estiverem participando fazerem perguntas. Porém, a gente pede que durante a fala das palestrantes, que a gente não faça essas perguntas diretamente. A pergunta que vocês quiserem fazer, vocês escrevam no chat. A gente tem uma equipe que vai estar separando essas perguntas, e aí, no final, nós vamos escolher algumas perguntas, porque tem muitas pessoas aqui na chamada, agora são aproximadamente 112 pessoas, então não tem como fazer 112 perguntas. Então, nós vamos selecionar algumas e vamos dar voz a vocês. Vamos chamar pelo nome e falar, por exemplo, Rafael, você pode fazer sua pergunta nesse momento. E assim fica mais fluida a conversa, porque se todo mundo pedir a palavra, fica muito difícil de organizar. Então, dessa forma, fica mais organizado, tudo bem? Então, a gente passa a palavra em seguida para a professora Mary Ann, e ela vai dar seus cumprimentos e sua apresentação. Olá, boa tarde. Todos me ouvem? Sim? Sim. Perfeito. Bom, boa tarde a todos e todas. Eu queria, antes de tudo, agradecer, né, o convite. E agradecer mais do que o convite. Acho que eu preciso agradecer a Liga, né, a LAASC, a parceria que vocês têm permitido, né, que a gente faça essa construção juntos e de forma coletiva. Eu e Vanessa, a gente tem se envolvido com isso, junto com vocês, e a gente tem assistido um movimento de vocês que é muito interessante, é muito diferenciado, se a gente pensar nas organizações das ligas, né, cada um dá o seu toque, e a LAASC tem dado um toque muito diferenciado ao trabalho que tem executado. Eu tenho acompanhado vocês, né, no Insta, enfim, e tem sido muito provocativo acompanhar vocês, isso é muito interessante, né, porque a gente abraça aí temas que são muito caros para a saúde pública brasileira, né, e vocês têm feito isso de uma forma muito bacana, muito instigante, e eu preciso agradecer não só o convite de estar aqui hoje, né, eu preciso agradecer por fazer parte disso com vocês, porque são vocês que me permitem estar aqui hoje e estar vendo o crescimento de vocês nesse processo de construção. Então, meu agradecimento, ele vai muito além desse nosso encontro virtual, né? Então, sintam-se abraçados, né, dentro desse agradecimento que eu preciso fazer a vocês nesse momento. Bom, vamos lá, eu vi que vocês criaram aí algumas orientações para a gente conduzir essa nossa conversa. Eu e Vanessa, a gente também se organizou, a gente conversou um pouquinho ontem, e o tema que vocês nos colocaram, né, ele é bem provocativo, como a própria professora Sônia falou. Ela aliás, fez uma pergunta muito importante, que eu vou voltar nela. E aí, eu e Vanessa, a gente estava pensando, né, porque vocês falaram assim, dentro desse tema grande, a gente gostaria de trabalhar a questão da emenda do teto de gastos e a questão da PNAB, né, que são elementos aí muito importantes nesse contexto. E aí, eu e Vanessa, a gente conversando, a gente falou, para a gente falar sobre isso, a gente precisa fazer uma contextualização, né, e essa contextualização cai na pergunta que a professora Sônia fez para a gente, na fala dela, né, o que aconteceu, o que foi que deu de errado para a gente estar vivendo tudo que a gente está vivendo hoje. Então, assim, eu vou tomar essa pergunta que a Sônia fez para a gente para conduzir um pouco das questões que eu vou pontuar com vocês. O que a gente pensou para fazer essa contextualização? A gente pensou em trabalhar, né, o contexto político e econômico numa perspectiva da macro e da micropolítica. Né, para a gente discutir o impacto, que é o que a gente vive hoje, é a micropolítica do trabalho em saúde, né, o que a gente está vivendo, enfim, a gente precisa saber o que da macropolítica aconteceu, né, quais foram os contextos aí que nos levaram a estar vivendo hoje essa micropolítica, esse dia a dia sofrido, essa rede de saúde, né, completamente sufocada.
né, dentro desse contexto de pandemia. Então, eu elenquei aí, para a gente começar essa conversa, queria também frisar com vocês que isso vai ser um diálogo, né, a gente vai tentar conduzir essa exposição de questões de uma forma dialogada, então fiquem à vontade para comentar no chat. Eu e Vanessa, conforme a gente for se apresentando, uma ou outra vai estar no chat aí, provocando e conversando com vocês de alguma forma, para a gente tentar tornar isso também interativo durante a nossa fala. Então, vamos lá. O que eu pontuei para a gente conversar sobre essa questão macro, sobre esse contexto maior, que é extremamente necessário para a gente entender o que está acontecendo hoje, né? Primeira coisa, eu não vou voltar tão longe no passado, vou pegar do impeachment da Dilma para cá. Né? Então, o primeiro elemento que todos precisamos pensar, vamos resgatar aí na nossa mente, né, o que aconteceu do impeachment da Dilma para cá. O impeachment da presidenta Dilma aconteceu em agosto de 2016, né? A gente teve um ano aí de 2015 e 2016 muito tenso no que diz respeito às questões políticas e econômicas no país. Então, nesse cenário que muita coisa se desdobra, né, no que diz respeito a políticas públicas. Então, vamos lá. A partir do impeachment, logo em seguida, a gente tem aí um dos marcos que a gente vai conversar, que é a emenda do teto de gastos, que foi em dezembro de 2016, já com o Temer aí no poder. A gente tem, eu não vou me aprofundar nela, mas eu acho que vale a pena a gente lembrar, né, a reforma trabalhista de 2017. A gente tem, vou pegar só os pontos principais, tá, gente? Não vou detalhar muito não, senão a gente vai ficar aqui muito tempo. A gente tem a eleição do Bolsonaro, nosso atual presidente, que é um marco muito importante para algumas discussões também. Dentro desse contexto do Bolsonaro já como presidente, a gente tem uma discussão intensa sobre PIB, né, desde o ano passado, principalmente no que diz respeito à agenda prioritária do governo, focada na economia, né, a gente tinha uma expectativa aí, né, que levou a gente a gerar uma discussão intensa ano passado. Esse ano também a gente tem falado muito, economia é algo que a gente precisa conversar no atual contexto, influencia muito nessas questões. E a gente tem a pandemia, né, diante de todo esse cenário. Então, para começar, a primeira coisa que eu vou tentar desenhar aqui com vocês rapidamente é qual é o nosso desenho político atual, considerando toda essa cascata de eventos. Né? A primeira coisa que eu gosto de destacar quando a gente fala de desenho político é que não existe um desenho político perfeito. Né? A gente sempre vai ter prós e contras. Para qualquer conformação política, a gente vai elencar aí críticas favoráveis ou não à conformação que for estar disposta no país para a gente. Então, essa é a primeira questão que a gente precisa ter na cabeça, até quando a gente faz comparações com outras conformações. E aí, dentro desse contexto, a dinâmica política hoje, ela passa por um presidente que a todo momento aposta numa tensão institucional, né? Ele afronta outros poderes, ele, de alguma maneira, ele mobiliza um setor da sociedade contra o outro, né? E faz a gente ter a sensação, em alguns momentos, que a gente está vivendo ainda uma campanha eleitoral, né? E não um governo de fato acontecendo. Então, essa é a dinâmica hoje que a gente tem visto através da retórica do presidente. Isso reflete diretamente na questão econômica, né, que tem para a gente hoje uma agenda de reformas e investimentos que tem muito mais problemas do que pontos positivos. A gente tem também dentro desse desenho político um Congresso com uma agenda própria, meio que paralela, que a gente fica, né, vai ou não vai ser aprovado, que se coloca ali, e a gente tem, né, num contexto maior, um governo completamente confuso com a sua agenda prioritária. Então, isso é fundamental para a gente entender outras questões na micropolítica. Esse foi o desenho político. Com relação ao desenho econômico, né, o que a gente tem aí nesses últimos anos relacionados ao crescimento da economia? Como eu falei, lá em 2015, 2016, a gente viveu anos de recessão, né, foi uma das piores crises da nossa história econômica.
E aí a gente tem tentado sair disso a partir do ano de 2017, né, com alguns movimentos, algumas estratégias, enfim. Só que na avaliação do PIB, né, que é uma das medidas que a gente usa para avaliar esse crescimento econômico, a gente vê que a gente está numa recuperação extremamente lenta, né? E aí, ano passado, o que se discutiu muito no final do ano foi o chamado PIBinho, né, que foi de 1,1%, e que foi menor do que 2017 e 2018. Então, assim, foi a nossa terceira grande frustração após aquela crise, né, pesada que a gente enfrentou lá em 2015 e 2016. Bom, e aí pensando nessa lógica, né, por que estão falando tanto de PIB, por que a gente precisa entender isso, né, se a gente levar em conta que a população também cresce, né, a gente vê que a economia, quando a gente olha para esse PIB, a gente vê que a economia está crescendo quase que junto com a população. O que para a gente, se a gente for interpretar isso, né, a gente, que eu digo os economistas, que é aí o que a gente vê de referência para tentar entender o que está acontecendo, isso traz para a gente uma realidade de estagnação da renda média. Né? Se a gente tem uma estagnação da renda média, a gente, consequentemente, vai ter uma estagnação ou até uma diminuição do poder de compra das pessoas, das famílias. E isso faz com que a gente movimente menos a economia. E para além disso, né, além da gente estar vivendo essa estagnação, né, e estar vivendo também um crescimento que é muito lento, esse crescimento que acontece, que é considerado fraco, ele não acontece para todo mundo, né? A gente cresce pouco e cresce só para alguns. Né? Os mais pobres, eles continuam vivendo a crise de 2015 e de 2016. Esse crescimento não chega para a camada mais pobre da população. E aí é onde a gente começa a aprofundar o nosso cenário de desigualdade, né? Que influencia lá na frente, a gente vai conversar sobre isso tudo nas questões de saúde, né? Vamos já começar a fazer os links aí. Então, a gente tem uma parcela muito pequena da população, né, que tem aí, que são os trabalhadores mais qualificados, né, com um nível de instrução maior, que estão se beneficiando desse crescimento que é mínimo, que também não faz nem tanta diferença assim, porque é um crescimento considerado fraco, né, dentro dos conceitos aí econômicos. Além disso tudo, a gente tem o governo criando aí conceitos novos dentro da economia, que a gente nunca viu, primeira vez que a gente tem visto, né, que é o conceito de PIB público e o conceito de PIB privado, né, que não tem respaldo em órgãos estatísticos. O IBGE ele não trabalha com esses conceitos, ele não divulga números, indicadores relacionados a isso, e órgãos internacionais também a gente não tem visto trabalhar com esses conceitos. Por isso que a gente considera que são conceitos novos referentes a esse governo atual. E aí a gente tem que lembrar que PIB, né, é tudo aquilo que trata da economia como um todo, né, só para a gente entender aí por que o governo está criando conceitos novos, né, e ele traz uma informação que se baseia na relação do que é produzido, né, e do que é gasto vendido. Então, a gente tem que ter essa equivalência aí entre essas questões, de tudo o que movimenta o país. Quando o governo ele traz essa questão de PIB público e ele celebra, né, porque a gente teve recentemente o ministro da Economia celebrando, né, a queda do PIB público, ele simplesmente estava celebrando os cortes que estão sendo feitos em serviços públicos ofertados à população. Por exemplo, compra de medicamentos. A gente está tirando, a gente está diminuindo esse tipo de gasto. Né? E a gente celebra, a gente que eu digo o governo celebra esse tipo de corte, né? Ele está poupando esse dinheiro e ele celebra isso como se fosse algo, né? Como se fosse o local certo de cortes para a gente estar fazendo. E ele não mostra para a gente essa equivalência, né? Do público com o privado, ele não mostra essa equivalência que o conceito de PIB de fato traz. Né, que é lá divulgado pelo IBGE, principalmente o conceito de PIB per capita, né, que seria até mais interessante se a gente for pensar nessa relação por pessoa, a gente consegue enxergar essa realidade com muito mais clareza. E aí, dentro desse contexto, vai ficando cada vez mais claro para a gente essa desconexão, né, entre esses dois mundos, que é o mercado e a economia real. Isso, a gente tem
interpretado como sendo uma aposta da agenda de governo, né, uma aposta de ajuste fiscal, de se enxugar o Estado, né, de tornar o Estado cada vez mais mínimo mesmo, como o próprio termo diz, e isso, a consequência disso é a gente retirar certos direitos para tentar implementar uma agenda mais liberal, principalmente dentro da economia, né? E aí, outra questão que surge dentro desse contexto, aproveitando essa pegada mais econômica, falando de grana, que muita gente tem trazido para a discussão na ditadura, né, o pessoal que defende aí a ditadura, na ditadura a gente cresceu muito, né, a gente foi beneficiado muito com o crescimento, e a gente precisa daquele momento, a gente precisa viver aquelas políticas da época, enfim, tem uma galera que defende a volta da ditadura, né, com essa ideia de que a economia vai responder melhor se a gente viver aquela configuração política, né, quando, na verdade, a gente teve um grande crescimento à época, né, talvez tenha sido o nosso maior crescimento na nossa história econômica, foi maior do que dos anos 2000, se a gente comparar os PIBs, foi o famoso chamado milagre econômico, todo mundo deve lembrar disso. Porém, o que essa galera não traz no discurso é que a gente cresceu muito, porém, esse crescimento não foi para todos, né? Como eu já comentei aqui, o crescimento lá da época da ditadura, ele também favoreceu a uma minoria, um topo lá da pirâmide, né? Ele não chegou para grande parte da população, né? Tanto que o contexto, a situação de vida das pessoas à época, né, as desigualdades à época também foram imensas, e a gente não vê, né, o pessoal ponderar na hora de defender aquele modelo. Então, pensando um pouco nesse cenário político e econômico, qual é o cenário do Brasil hoje, né? A gente tem altas taxas de desemprego que estão sendo agravadas agora pelo contexto da epidemia, da pandemia. A gente tem aumento de desigualdade, é uma consequência, né, dessa agenda de governo. A gente tem aumento da informalidade, né, para dar conta, né, desse desemprego, e aí a gente está entrando num cenário recorde, isso já vem sido alertado bastante aí já há algum tempo. A gente está com os salários estagnados, né, por conta desse crescimento fraco, isso diminui o poder de compra das pessoas, por isso que a gente tem movimentado menos a economia, e a gente tem uma saúde entrando em colapso, como consequência de toda essa falta de investimentos, essa questão dos cortes, enfim. Mas a gente mais na frente aprofunda essa discussão da saúde. E aí, só de conversar um pouco sobre isso, a gente já começa a se refletir, né? Como que o papel do Estado, enquanto Estado, tem feito falta e tem feito todo sentido nesse momento, né? Para quem ainda discute ou relativiza, a gente tem começado a se questionar muito sobre isso. E aí, quais são as perspectivas, né? Economicamente, para esse ano, a gente sabe que a gente já está num barco afundando, a gente já viu aí algumas previsões de PIB até negativas, e para o próximo ano, né, segundo o próprio ministro, ele não valorizou o chamado PIBinho, ele está muito tranquilo com relação a tudo, ele diz que vai aprofundar a agenda de reformas, né, então a gente precisa ver se essa agenda de reformas ela vai trazer a resposta que a gente está esperando desde o ano passado, né, porque além dela trazer uma resposta, né, além dela aumentar, ela provavelmente aumentar a confiança dos investidores, né, que é o grande objetivo do governo, né, a questão do investimento privado, enfim, que não tem acontecido, muito pelo contrário, a gente, se isso não der certo, pode ser que o governo pense numa outra estratégia, o que não aparece no discurso deles nesse momento, né? Então, a gente vai ter que ver aí como que eles vão desenhar esse plano, né? Porque a gente está vivendo uma pandemia, a gente ainda não tem nada concreto para um pós-pandemia, então, é algo que a gente tem que ficar atento, porque, por exemplo, algumas medidas que movimentam a economia, elas têm a mão do Estado, né, que não é uma prioridade para o governo atual. Eles até lançaram mão de uma estratégia no ano passado, né, liberando o saque das contas de FGTS,
mas não é um discurso, não é uma estratégia que é, de fato, uma prioridade para eles, né? É apenas ali uma medida paliativa para a gente dar um respiro econômico. Mas eu acho que é algo que a gente tem que acompanhar aí nos discursos, nas retóricas, para ver o que vai surgir em termos de planejamento, se algo vai mudar com relação a essa agenda. E com relação a medidas que pensem na redução das desigualdades, eu, infelizmente, não vejo nenhuma proposta concreta que dê conta desse olhar para as questões sociais, né, de desigualdades, não só econômica, mas social também. Infelizmente, nesse momento, eu não vejo esse desenho, eu não vejo nenhuma luz no fim do túnel em termos de proposta concreta ou de sinalização para se pensar em algo, né, e é algo que a gente pode conversar também melhor sobre isso. E aí, dentro desse contexto econômico, dessas poucas perspectivas que a gente tem um desenho institucional que eu queria chamar a atenção para vocês. A gente tem uma república federativa, né? A gente vive um governo republicano desde 1889, e aí, ao longo da nossa história, né, a gente se configurou para ter aí um poder central, né, o Estado-nação, e os nossos Estados-membros. E isso foi muito interessante, porque se a gente pensar que a gente tinha um rei, né, que mandava, que dominava tudo, e nós éramos súditos, a gente apenas obedecia, hoje, com a nossa configuração institucional, pensando na Constituição e na nossa estrutura, né, dos três poderes, a gente tem três poderes, né, que se dividem com relação às suas responsabilidades. A gente tem um presidente que não manda em tudo, ele tem um poder que é muito controlado ali e compartilhado também entre os outros poderes, né, em todas as suas esferas também, e a Constituição nos garante isso, né, e ao mesmo tempo, né, isso faz com que a gente, de súditos, passamos a atuar como cidadãos. Né? E aí, eu gostaria de fazer uma provocação, né, porque o conceito de cidadania nos traz para o protagonismo, né? E aí é algo que Vanessa também gosta de discutir muito, e aí eu já aproveito o momento para fazer essa provocação, né, para a gente fazer algumas costuras, porque o protagonismo, né, dentro desse desenho institucional, nos dá o poder de escolher, nos dá o poder de opinar, de pressionar, né, a gente ganha espaço para se colocar e cobrar o Estado. E aí a pergunta que eu gostaria já de deixar para vocês a gente exerce em função plena, né, a partir do nosso local de fala, o conceito de cidadania? Então, é algo que vale a pena a gente pensar. Né? Então, a gente tem aí, institucionalmente, né, os três poderes, a gente tem o legislativo, o executivo, onde se encontra o presidente, e o judiciário, e a Constituição, né, em todas as suas esferas, né, a nível federal, estadual e municipal, a Constituição, ela traz para a gente como que as responsabilidades, né, de cada esfera, de cada poder desse, vai se distribuir nesse contexto, nesse tipo de organização. E aí, uma das coisas muito polêmicas dentro desse desenho e dentro do que a Constituição traz como responsabilidade, que veio, né, aí polemizar no meio dessa pandemia, é a questão dos assuntos que são de competência concorrente. Né? E quais são os assuntos que são de competência concorrente? Eles estão lá no artigo, acho que 23 da Constituição, no artigo 23, botei uma colinha ali, e aí um dos assuntos que são concorrentes é a saúde. Né? E o que seria um assunto concorrente? Né? O governo federal, ele pode falar sobre saúde, o Estado pode falar sobre saúde e o município pode falar sobre saúde. Né? A gente vê isso muito claro na Constituição, na 8080, enfim, isso aparece muito para a gente. E aí isso virou uma tensão política nesse momento de pandemia, né? Porque estados e municípios têm a sua autonomia para falar sobre saúde, o governo federal, ele concorre dentro desse direito também de falar sobre saúde, e aí a gente começa a ver essa polarização, essa disputa de poder, né, de quem vai falar o quê e qual medida que de fato vai valer. Isso pensando na perspectiva ali do posicionamento, das falas e da retórica do presidente da República.
Então, é algo para a gente pensar que é extremamente provocador, né, porque faz a gente pensar num conceito para a gente que é muito caro, né, conquistado na nossa reforma sanitária aí na década de 80, que é o conceito de descentralização. Né? Então, é o que garante aos estados e municípios, né, o seu olhar mais apurado e, consequentemente, a sua conduta mais específica com relação à sua população e aos seus territórios, né, mas isso tem sido um motivo de tensão com o governo federal por conta dessa questão que a Constituição traz, dele também se colocar no direito de discutir isso. Na nossa ótica, ele tem o direito de se colocar, né, através do Ministério da Saúde, de uma forma apoiadora, com políticas norteadoras, né, com apoio aos estados e municípios dentro das suas realidades, e não ficar criando esses tensionamentos e essas contradições que ele vem tentando fazer. Né? Então, e aí dentro desse desenho institucional, dessa disputa de poder, dessa disputa de discursos que a gente vem acompanhando, né, durante essa pandemia, vale lembrar, né, que é o que tem também gerado outros problemas, que o desenho institucional, né, a organização institucional, a gente tem que entender que as instituições, elas sempre vão ser maiores do que as pessoas que lá estão, né, é aquela história, né, a cadeira é maior do que quem senta nela. Então, o presidente da República não é a presidência da República, o ministro do STF não é o STF, o deputado federal não é o parlamento, né? Assim como o governador não é o governo do estado e por aí vai. Então, a pessoa, quando ela senta ali naquela cadeira, que é maior do que ela tem que entender que ela precisa assumir responsabilidades, né? Ela precisa dar conta de muitas competências, dependendo da cadeira que ela senta, e ela tem que seguir, principalmente, né, o que tem lá na Constituição no que diz respeito aos procedimentos administrativos, né, que seria a questão da moralidade, da impessoalidade, da eficiência e dentre outras questões que vem também sendo aí motivo de discussão, motivo de questionamentos com relação a diversas condutas que têm influenciado na organização e na gestão desse momento de pandemia. E aí a gente entra, né, já falei um pouquinho da dimensão política, da dimensão econômica, de como a gente se encontra nesse cenário, qual é o nosso desenho institucional que influencia em tudo isso que está acontecendo, e agora falar um pouquinho do contexto da saúde para passar a bola para a Vanessa. A nível federal, a gente tem aí, né, com um olhar mais macro, influenciando em todo o país, a emenda constitucional, né, número 95, de dezembro de 2016, que é conhecida como teto de gastos, emenda do teto de gastos, né, ela altera para a gente a Constituição para instituir ali um novo regime fiscal, né, isso traz grandes problemas, né, grandes discussões, grandes polêmicas para o país desde então, a gente vive discutindo e rediscutindo essa questão, né? Ela trata de uma limitação de despesas, né, por parte do governo durante 20 anos, alcançando os 3 poderes, então os impactos são diversos, né? E eles justificaram na época essa proposta, né, com a justificativa de evitar o crescimento da relação dívida pública e PIB, né? A gente fala muito de dívida pública nesse contexto também da economia, né? E eles quiseram, né, fazer isso por meio da contenção do gasto público, né, do gasto do Estado com relação a diversos serviços e políticas públicas. E aí a gente vê, né, que esse foi o objetivo falado por eles, né, justificado por eles, enfim, só que a gente vê que o objetivo real é diminuir, minimizar cada vez mais a função do Estado, né, e recuperar aquela taxa de lucro do capital, né, que é algo que não aparece claramente no discurso deles, mas que, se a gente analisar, as coisas estão bem relacionadas. Então, a gente tem aí uma perspectiva, né, de perda bilionária durante esses 20 anos, principalmente para a área da saúde e da educação, que já não é muito favorecida dentro do orçamento da União, e isso implica também em muitas consequências
no âmbito da organização dos serviços, da micropolítica do trabalho, de como a gente consegue dar conta disso com cada vez menos dinheiro, né? E junto com a emenda a gente tem a PNAD, né? E aí, antes de eu passar a fala para a Vanessa, vale destacar que a gente também não tem políticas concretas para a área da saúde, né, para o sistema de saúde como um todo no governo Bolsonaro. A gente viu aí com o Mandetta, que é um cara que a gente discutiu muito quando entrou, né, ele tinha algumas expectativas ruins em relação a ele por conta da trajetória profissional e política dele, né, era um cara que tinha uma relação forte com empresas de planos de saúde, empresas privadas, enfim. Ao mesmo tempo, ele foi um cara que apoiou o movimento Saúde Mais 10 em 2014, mas também votou a favor da emenda constitucional em 2016. Porém, quando chega na pandemia, ele se destaca por polarizar e por enfrentar, né, o presidente com relação a algumas medidas e condutas relacionadas à saúde pública. E aí ele acaba saindo mais fortalecido do governo do que quando ele entrou, né? Enfim, a gente não tem indícios de políticas concretas para o Sistema Único de Saúde nesse contexto. O novo ministro também não nos dá segurança para fazer novas discussões ou discussões mais fundamentadas no que diz respeito a perspectivas. A gente vai ter que viver a pandemia, né, e ver o que vai ser feito ainda ao longo desta pandemia, porque a gente ainda não acabou, a gente não tem perspectiva de chegar ao final dela, né, e a gente vai ter que fazer essa leitura desse movimento para ver o que vai acontecer até acabar a pandemia e para tentar ver o que vão planejar para o pós-pandemia. Então, esse foi o meu resgate, essa minha contextualização aí para tudo que a gente está vivendo. Agora eu passo minha fala para a Vanessa, para a gente dar continuidade aí ao que a gente combinou. Mary, todos me escutam? Sim? Primeiro, agradecer a Liga pelo convite, né? A Liga como um todo, né? Mas a cada integrante por estar, né, próximo ao departamento, né? A gente sente sempre que vocês estão instigando a gente, sempre estão buscando com temas novos, com temas interessantes, e que a gente, como a Mary falou no início, né? Um carinho por vocês, nesse sentido de vocês estarem próximos a gente e a gente poder estar nesse diálogo junto com vocês. E é bom também saber que a gente conseguiu, de forma, plantar essa sementinha, né, da saúde coletiva. Bem, Mary, eu chorei no início, assim, né, tem a Bárbara, tem o João, tem a Celia, identifiquei aqui na foto, então, assim, poxa, que legal, a gente viu um pouco do que a gente tá, e discutir também, né? E aí, durante o chat, Mary, eu fui colocando algumas questões também, o chat está super interessante, eu acho que é esse o diálogo, né? A gente precisa entender esse contexto, a gente precisa nos fortalecer dentro desse contexto para que a gente vá no diálogo com as pessoas, né? Que a gente possa estar na rua, que a gente possa estar com os profissionais da saúde, que a gente possa estar nesse diálogo com as outras pessoas, né? Que a gente não tenha só esse diálogo de uma forma teórica interna, mas que a gente saiba para poder estar dialogando também nos nossos lugares de inserção social. E a Mary também, obrigada, Mary, pelas nossas trocas, pelas essas nossas vontades de tentar fazer algo, né, remoto, mais interativo possível, né? Porque é a nossa característica, né? Não tem como, a gente não consegue muito. Então, a minha fala, ela vem complementar a palavra impacto. Vanessa, só um minuto, tá travando, né? bastante. A gente para pensar nas repercussões. Tá travando bastante sua fala, Vanessa. Tá travando?
Muito. Então, eu vou tentar desligar o vídeo para ver se melhora, tá? Obrigado. Poxa vida. Agora, Não sei. e o Vinícius me sinaliza. Melhorou? Melhorou. Melhorou sim. Melhorou? Então, a minha fala... Ah, show, então. Porque às vezes é o vídeo. Deixa eu tentar só aumentar aqui um pouco para ver se ajuda também. Então, a minha fala vem dessa ideia da gente discutir esse impacto. A gente está falando de um impacto, né? Algo que a gente chama vocês para refletir. Tá ruim ainda? Tá, travou um pouquinho, professora. Poxa, não sei o que eu faço. Minha internet aqui tá toda, mas... Deixa eu ver se eu consigo. Será que se eu conseguir entrar para o celular melhora? Se você estiver no Wi-Fi, é só de ficar mais próximo dele. Acho que ajuda. Ok. Tentar. Sim, estamos sem som só por um momento, enquanto a professora Vanessa resolveu umas questões técnicas e já voltaremos com a conferência. Vê se melhorou. Rafael, Vinícius, me escutam? Bastante, Vanessa. Bem melhor, bem melhor. Eu entrei... Então, onde a gente parou? No impacto? Isso. Isso. Então, o que a gente quer chamar a atenção e aí convidar vocês para esse diálogo é sobre esse impacto, né? Quais são as repercussões, as influências em feito de algo. Então, é desse algo que a gente quer conversar um pouquinho com vocês. O impacto, a gente está vivenciando ele, né? Não tem jeito, de uma forma muito, muito dolorida, através da dificuldade de ofertas de serviços de qualidade e com perdas de vida também, né? Então, assim, o impacto, que foi o que chamou a atenção, né, nesse primeiro convite, a gente já está vivenciando, né? E aí eu até solicitei a Mariene para que coloque no chat para a gente 2 links de 2 reportagens que foram logo do início, né, da pandemia, que são específicas da atenção primária em saúde e falam um pouquinho dessa falta de profissionais e do próprio financiamento
da atenção primária. Então, eu vou pedir ela para colocar esse link no chat com vocês, só para a gente poder ir pensando, né? Porque a gente fala de impacto, mas que impacto? Né? Impacto não é uma coisa que acontece, é uma coisa que perpassa todo as nossas escolhas, todos os nossos atos. Então, a gente quer estar chamando um pouquinho vocês para pensar nesse, né? Resultado de algo. Que algo é esse? E a gente não pode falar, não tem jeito, né? Que é um pouco que traz também na própria reportagem, que a gente não pode falar de qualidade de cuidado sem que a gente esteja falando de uma atenção primária fortalecida, sem que a gente esteja falando de um SUS potente, né, de uma formação em saúde e a educação permanente também voltadas para a atenção primária, sem falar de salários, né, de condições dignas e seguras para todos os profissionais de saúde, né? Então, assim, a gente não pode deixar também de estar entendendo esse contexto. Então, o nosso convite é para a gente poder parar um pouquinho e pensar no que nos fragilizou. Tá ok? Professora? Oi. Não tá indo? Que aqui para mim tá. Sim, tá tudo ok. Tá tudo ok aqui. Acho que caiu a conexão dela. Não, ela tá falando. Tá falando bem, Vinícius. Pode continuar, Vanessa. Posso? Pode sim. Eu só troquei de entrada, porque daí eu entrei pelo celular, Vinícius. Não sei se pode ser isso. Não, eu estou escutando agora, perdão. Agora foi? Talvez seja a minha internet. Não tem problema. E aí, esse nosso convite, então, é para pensar um pouquinho nisso, né? No que fragilizou a gente, no que nos desgastou para que a gente possa chegar nesse contexto atual. E aí, várias coisas a gente tem escutado, né, da atenção primária, vários alunos também têm discutido, né, ligam para poder, assim, conversar um pouco, porque, assim, tem várias coisas que nos atingem, então as outras coisas a gente fala, gente, eu não estou acreditando que eu estou ouvindo isso, né? Eu não sei se vocês têm passado por isso. Mas tem uma frase que tem sido muito ventilado, que tem me impactado, é que as equipes de atenção primária são responsáveis pelo monitoramento dos casos de Covid-19. Sim. A APS, né, que eu acredito, né, que a gente discute na Liga, e que eu tenho certeza também que vocês pactuam disso, ela tem base territorial, ela é através de uma equipe multiprofissional, com produção de cuidado integral e protagonismo do usuário, né? Isso a gente sabe, isso a gente acredita. Só que a minha vontade de perguntar, e aí uma coisa que às vezes eu até fico pensando, eu falando sozinha em casa mesmo, né? Mas de que equipe é essa que vocês estão falando, né? De que equipe de trabalhadores que estão lá na atenção primária, né? Que a gente reconhece nos nossos campos de ensino prático, que equipe é esse, né? Que tem que fazer esse monitoramento, que é muito importante agora, né? Para a gente sempre foi, né? É um campo, né, que a gente acredita muito. Só que equipe que eles estão falando, né? São das mesmas equipes de saúde da família que sofreram todo o desmonte a partir da PNAB de 2017. E aí a gente vem um pouquinho, né, nessa lógica que a Mary colocou para a gente, pensar nisso, né? A gente tem a PNAB 2017, aí eu sempre falo com os alunos também, não vamos chamar de nova, né? Porque nova é algo que me parece legal, que me parece, né, assim, algo diferente, algo que vem para somar. E aí a gente tem a PNAB de 2017, que vem com toda uma parte teórica, conceitual, que dialoga com o que a gente pensa para o campo da atenção primária, só que ela vem com determinações, ela vem com partes que trazem muito o desmonte do SUS também e ajudam, né, e os governantes que, de fato, se pautam, né, para fazer suas decisões. Como, por exemplo, né, permissão de estratégia de saúde da família com apenas um agente comunitário de saúde, as novas configurações da atenção básica também sem agente comunitário de saúde, com a proposta de incentivo financeiro para essas equipes. Então, de fato, parte da gente começar a pensar que modelo é esse, né? Será que a estratégia ainda é prioridade?
Não, professora, lá na minha dissertação eu coloquei que pela PNAB 2017 é a estratégia prioritária para atenção básica. Será? Será que quando a gente vai tirando o agente comunitário de saúde, a gente vai diminuindo essas equipes, ela é prioridade de fato? Então, a gente tem que ter essa visão de estar refletindo até em cima mesmo das nossas políticas, né? O aumento da cobertura populacional também, né? A flexibilização da carga horária profissional. Então, a gente... E ainda lembrando, né, que essa flexibilização da carga horária ela pode ser pelo gestor municipal. Então, a gente tem a PNAB com várias perspectivas, né? Com vários apontamentos que levam a gente a entender que a base territorial ela não é tão mais importante, sim, é esse cuidado individual que está em jogo. E aí a gente quer outra prática da atenção primária, né? A gente quer uma prática da atenção primária de base territorial, de monitoramento dos casos leves da Covid-19 e que continue o cuidado às pessoas que necessitam, com doenças crônicas. Então, é nesse contexto que a gente se pergunta, né? Como que a gente vai trabalhar o monitoramento com base territorial sem um teto de número máximo de pessoas adscritas? Como que a gente vai pensar a qualidade do cuidado perante a isso? Outra mudança assim, que eu identifico que é um desgaste muito grande, que eu acho que poderia ser uma potência para o enfrentamento da Covid-19, é a extensão do núcleo de apoio à saúde da família, né? Que leva ao enfraquecimento desse componente multiprofissional. E poderia ser uma potência de estar ajudando nesse monitoramento, de estar acolhendo as pessoas, né? De estar dando essa qualidade no cuidado. E aí, com a própria com a PNAB, né, com a possibilidade do núcleo, né, do apoio de saúde da família estar vinculado também a equipes de atenção básica, isso tudo ele vai diminuindo esse aporte, né, de qualidade, dando a atenção à estratégia de saúde da família. E aí a gente ainda tem, né, a Mary chegou a falar um pouquinho sobre isso também, o novo modelo de financiamento da atenção básica, né, ainda lá em 2019, onde a gente tem esse novo financiamento, né, que foi apresentado pelo Estado. Eu estive na reunião da apresentação do Ministério da Saúde, na Secretaria Estadual de Saúde aqui do Rio. E, assim, é difícil, né? É complicado a gente entender como que esses componentes, né, que sinalizam para um cuidado, né, individual, de uma disputa entre equipe, ele é colocado como se fosse um aumento da arrecadação. E aí eu queria até trazer para vocês o link, mas eu não encontrei. Na Secretaria de Estado, eles fizeram nesse dia um levantamento, né, fazendo todos os cálculos, o que os municípios perdiam e ganhavam. E a maioria dos municípios do Estado do Rio ele tem essa perda com esse novo financiamento, apesar do discurso do Ministério da Saúde ser outro. Não, que seria um aumento, né, desses recursos. Mas foi até uma nota técnica que o COSENS, o COSENS, né, ele liberou, não teria, né, esse aumento de fato do financiamento. E aí, o que está pautado, né? Quais são os componentes de financiamento do novo modelo de financiamento da atenção primária para a gente poder pensar um pouquinho? O pagamento por número de pessoas cadastradas, né? Então, por isso, não sei se vocês receberam também, se cadastre para aumentar. Então, é o financiamento pelo cadastro, tá? Pelo registro do serviço, então, se você fez um serviço, né, e registra ele, você recebe e o pagamento por desempenho no monitoramento de indicadores. Então, assim, 21 indicadores foram elegíveis e os outros a gente não tem. Então, quando a gente pensa nesse novo financiamento, a gente tem que pensar um pouquinho, né, do que são as pessoas cadastradas, como que a gente continua trabalhando a promoção, a prevenção, né, como que a gente continua trabalhando a vigilância em saúde dentro desse território. E aí, pensando nisso que a gente está conversando um pouquinho, sobre a PNAB, sobre como que isso tudo aconteceu, eu tenho duas reflexões que têm me acompanhado, né? Eu gostaria de dividir com vocês. Uma, eu até já coloquei no chat, para que a gente possa estar conversando um pouquinho, né? Que é o que fizemos de nosso agir político no contexto do escoteamento do SUS, né?
que a gente fez, né? Como que a gente está agora, como que a gente está falando de impacto, de algo que a gente vivenciou, e quais foram as nossas escolhas, atitudes, práticas, né? Assim, o que a gente escolheu fazer vivenciando isso tudo, né? E aí, dentro da universidade, como profissionais de saúde também. E aí, a segunda seria para a gente dialogar agora, né? Para que a gente, através do chat, a gente pudesse conversar um pouco sobre isso, né? Como será o nosso agir político na defesa do SUS a partir de agora, né? A gente conversa um pouquinho do que, como que foi e como que a gente vai ter esse agir político agora na defesa do SUS, né? Quais são as nossas estratégias de resistências que cada um vai desenvolver para, de fato, estar articulando, para, de fato, estar vivenciando, defendendo o Sistema Único de Saúde. E aí, só para poder finalizar e estar dividindo um pouquinho com vocês o que eu tenho pensado, né, relacionado ao fortalecimento dos conselhos de saúde, eu acho que é algo que a gente precisa discutir, precisa estar pensando junto como que a gente vai estar desenvolvendo isso, né, a participação da universidade de uma forma mais compartilhada, mais presente. Nas escolas públicas também, municipais, estaduais, eu tenho pensado muito nessa responsabilidade que a gente tem de estar discutindo com os escolares, com os professores também, esse diálogo em saúde, política, promoção da saúde, moradia, direitos e deveres. Eu acho que a gente tem essa responsabilidade, né? Algo que eu acho que está gritando agora para a gente do setor saúde, tá vendo essas práticas educativas, as orientações, entender esse contexto, né? Porque a gente já vai com uma fala pronta e quando a gente escuta que o outro não faz a higiene das mãos porque não tem água, não tem sabão, uma coisa que a gente da saúde coletiva sabe, e a gente gritava, gente, peraí, não é assim que se dialoga com a população, né? Vamos tentar aprender isso. E aí, assim, é um pouquinho do que eu queria estar partilhando hoje com vocês. Não sei como que ficou aí com as trocas por causa da internet. E eu queria ouvir um pouquinho, assim, de vocês, como que essas reflexões, o que é Mary, né, e do que eu trouxe também, do que isso impactou vocês de alguma forma ou não, e para a gente poder estar respondendo aí as perguntas. Muito obrigada mais uma vez pela possibilidade, né, de estar refletindo, de estar trocando com vocês, tá bom? Obrigado, professora. Antes de abrir para as perguntas e para comentários, nós temos momentos a serem feitos. E aí eu vou fazer desse momento, senão a gente não vai ter outra oportunidade. Então, primeiro, eu gostaria de agradecer a professora Simone Carvalho, diretora do Departamento de Enfermagem de Saúde Pública, da EAP, né? Ela está aqui com a gente e a gente está muito feliz pela presença dela. A Liga agradece. Agradecer também a professora Inês, coordenadora da EAP. Ela estava presente até alguns minutos atrás, mas ela acabou deixando a conferência. Mesmo assim, muito obrigado. E também agradecer o professor Alexandre Magno, que está representando o Departamento de Saúde Coletiva. Ele também fez bastantes perguntas e eu agradeço essas pessoas. Não sei se tem mais alguém que faltou algum agradecimento que seja da nossa escola ou pelo apoio, ou outros representantes. A gente pescou esses nomes, né, durante a nossa conferência, e se a gente esqueceu de alguém, desculpa, mas o meu agradecimento vai a você também, tá bom? Temos aqui algumas perguntas, né? Começando pelo Alexandre, se ele quiser tomar a palavra e fazer algumas considerações ou fazer alguma pergunta, esse momento é seu. Boa tarde, tudo bem? Alô?
Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, tudo bem? Estamos te ouvindo. Eu não queria tomar o tempo de todos, por escrito, mas eu queria parabenizar vocês por mais uma, né, videoconferência maravilhosa, as professoras, sobretudo a professora Marianne também colocou, mais uma vez, muito bem as questões, e eu estou muito satisfeito de estar aqui. Uma questão que eu queria colocar a respeito do que pode significar hoje, né, a luta ou uma demanda por saúde pública mais organizada. Deixa eu tentar me explicar rapidamente. No contexto de meados para final da década de 1970, nós tivemos no Brasil um forte movimento pela reforma sanitária e pela reforma psiquiátrica. Movimentos que se inseriam numa luta maior pela democracia, pelos direitos humanos e pelos direitos sociais, né? Para não aprofundar muito, em termos genéricos, né? Só que aquele momento era um momento de extensão política, como se chamava com o final da conjuntura Geisel, e abertura com João Batista Figueiredo, né? Um período que vai de meados dos anos 70 até 1985, né? Logo depois a gente tem a oitava Conferência Nacional de Saúde, isso tudo que vocês já conhecem muito bem, mas naquele contexto era um contexto de abertura, de extensão e abertura, e hoje a gente vive um cenário de fechamento, né? Queria compartilhar com vocês, ouvi-los um pouco, ouvi-las, por favor, sobre qual é a expectativa ou a perspectiva de vocês em relação a essa luta na atualidade. Obrigado. Desculpe por ter me estendido. Oi, Alexandre. Isso. Oi, Mary. Eu estava tentando sair aqui do microfone. Tudo bom? Que bom te ver, que bom te encontrar por aqui novamente. Esses encontros virtuais têm sido uma boa estratégia, né, de aproximação, de colocar nossa cabeça aí para pensar um pouquinho, né, sobre todas essas questões. Talvez nunca tenhamos conversado tanto, né? Exato. Eu acho que a gente nunca se encontrou tanto. Como é que é a universidade? Exato, a gente nunca produziu tanta coisa legal, né, em termos de trocas. Exato, do que nessas últimas semanas. Isso tem sido muito bom. Ontem eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Como que a gente vai sair desse momento de fechamento, de estagnação, e eu acho que isso vale para todos os cenários que a gente se encontra, né? Politicamente a gente está muito fragilizado, a gente tem lá os três poderes hoje extremamente sensibilizados ali no que diz respeito às competências e às disputas políticas entre eles, as agendas que são diferentes, né? Que não conversam, isso me deixa muito tensa. E no que diz respeito à saúde, especificamente, a gente não tem uma proposta concreta, né? Desde o início do governo, a gente não teve aí um plano, uma estratégia de gestão para esses 4 anos, voltados especificamente para o Sistema Único de Saúde, né? A gente tem um sistema único, universal, para toda a população, que tem diversas condições aí a serem atendidas para chegar com qualidade lá no território. A gente tem a emenda, né, que deixa a gente amarrado com muitas questões, e a gente não tem plano nenhum para dar conta dessas amarras e para dar conta desse crescimento que a gente vai tendo de gastos ao longo dos anos, né, e que a economia não acompanha, né, dentro da área da saúde. E fora as políticas, né, que acabam muitas vezes nos limitando ainda mais. A PNAB seria uma delas.
E aí a gente ainda tem nesse contexto a estratégia dos governadores, né, e dos prefeitos, que também, dependendo, né, do contexto, do cenário local de cada um, tomam aí medidas que são também muito questionáveis nesse contexto. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem vivido aí alguns anos de muito sufoco com o governo do Crivella, principalmente no que diz respeito aí, que é o meu local de fala, né, a atenção primária. A gente se encontra muito fragilizado com as estratégias que ele criou, né, durante o governo dele, e que são estratégias que têm alguma influência do que vem lá de cima, né, do governo federal e de todo esse contexto político, institucional e econômico. Então, assim, eu particularmente, eu ando meio que na expectativa, né, todo dia é um dia de expectativa no meio dessa pandemia. A gente recentemente viu aí sair uma proposta de plano para a economia que não passou pelo Ministério da Economia, né? Então, a gente fica tenso diariamente para ver o que vai sair de notícia, né? Para ver o que vai sair de organização ou reorganização, né, política e institucional, o que vai se posturar lá, né? A gente vê as disputas de poder, né? Um que publica algo, o outro que vai lá e veta. E aí eu vi isso sendo discutido ali no chat também, né, que o presidente se acha o representante que manda mais que todo mundo, e a gente já viu nesse contexto também muito recente que não é bem assim que funciona, né, a gente tem esse sistema aí de freios e contrapesos que funciona de uma forma interessante entre os três poderes, às vezes com um juízo jurídico mais fortalecido, outras vezes com um juízo político, né, que se sobrepõe, mas ele de fato, esse sistema de fato acontece, né. Mas de expectativas eu não consigo visualizar nada concreto, nem para a saúde, nem para a economia. Esse ano a gente vive um ano de eleições municipais, né, que também é muito delicado, e aí a gente está vendo aí medidas extremamente polêmicas sendo tomadas, principalmente aqui no município do Rio, para dar conta dessa pandemia, muito questionáveis no que diz respeito a investimentos financeiros e criação de redes paralelas para dar conta de tudo, ao mesmo tempo que a gente tem uma rede própria que a gente não está dando conta. Enfim, é um cenário muito confuso, é um cenário muito perverso, né, e completamente escuro. Eu me sinto numa escuridão e tendo que ficar procurando, né, indícios, né, através da retórica de um, através do posicionamento de outro, para saber, cara, o que vem por aí, né? Isso é muito nebuloso, muito nebuloso. E, enfim, eu particularmente não vejo, assim, perspectivas positivas recentes, né, próximas de se concretizarem para a gente, infelizmente. Não sei se Vanessa teria uma outra luz aí para a gente. Uma lanterna que seja, né, professora? Verdade. Mary, é complicado, né, esse momento, eu concordo com a sua fala, mas o que eu tenho tentado trabalhar isso também dentro até de escolas, né, tá trabalhando esse engajamento individual, né, de cada um, dentro dessa micropolítica, o que a gente pode fazer, né? Porque como você lembrou, a gente está em ano de eleição municipal, então como que a gente vai trabalhar isso? Como que a gente vai ler coisas relacionadas à saúde, saber avaliar e poder decidir o nosso voto, né? Então eu acho que essas discussões aqui da Liga, eu acho que tem várias coisas super legais que apareceram aqui no chat, a gente poderia ter outros bate-papos como esse, né? Que a gente apresentaria as ideias e discutisse, nos empoderar para estar discutindo, conversando com as outras pessoas, né? Esse diálogo, o ir para as ruas agora a gente não pode, mas a gente vai voltar. Então a gente vai voltar como? Como que vai ser esse nosso diálogo, conversando sobre o Covid, conversando que o Covid não é só relacionado à saúde, mas que a saúde é isso tudo que a gente conversou. Como que a gente vai colocar isso
vamos dizer assim, na cabeça das pessoas, a gente não vai colocar, mas como que a gente vai construir isso coletivamente? Então, eu tenho tentado muito nesses pequenos espaços que eu trabalho, né, tanto das orientações com os alunos, ou dentro de casa também, sendo enfermeira, em época de Covid, com o marido, com empresa. Então, eu tenho tentado muito trazer esse diálogo e estar tentando ampliar essa visão né, que as pessoas, às vezes, têm um pouco reduzido do setor saúde. Eu gostaria de comentar um pouco sobre essa pergunta do professor Alexandre, porque realmente é uma pergunta difícil de responder e, de certa forma, muito reflexiva, porque se a gente faz um apanhado histórico rápido, percebemos que a ditadura militar ela vai se encerrar em 1985. E aí a ideia era que a abertura fosse gradual, contínua e tranquila, né? Que não fosse de outro modo. E com esse movimento, né? Desde a década de 70, acho que até ele comentou na pergunta dele, ele falou na pergunta, que os profissionais de saúde, a população, todos estavam engajados para que houvesse essa abertura, não somente política, mas também em saúde, em outras políticas, aliás. Não apenas em política de governo, mas política de saúde, entre outras. E havia um engajamento muito grande. E aí a gente entra um pouco na fala da professora Vanessa durante o nosso evento, durante a nossa transmissão, porque atualmente os conselhos de saúde, os conselhos estaduais de saúde, os conselhos municipais, eles estão se esvaziando. Essa é a grande verdade. E aí a resposta da professora Vanessa até já responde a pergunta do Júlio César de Souza Júnior, que ele faz uma pergunta e ela responde. Então, como que como um cidadão comum pode fazer para minorar, né, para diminuir o desmonte do SUS? Então, a luta não pode ser na rua nesse momento, né? Mas, como a professora Vanessa disse, a gente tem outras ferramentas. Então, compartilhar informações que não sejam falsas, que não são fake news, no seu Instagram, no seu Facebook, conversar com seus familiares, conversar com seus amigos, explicar como funciona o SUS, se você tem esse conhecimento, trazer esse conhecimento em páginas, criar conteúdos online, para que essa informação chegue e para que a população volte a ocupar esses lugares que estão vazios, né? Voltar a ocupar o conselho das unidades básicas de saúde, né? Os conselhos estaduais, voltar a ter essa presença ativa, porque somente através desses meios nós vamos conseguir mudar essa política de saúde que, infelizmente, eu poderia dizer que não só em 2013, mas principalmente em 2013 até os nossos dias atuais, ela é uma política de desmanche, por isso que a gente trouxe essa discussão, né? Eu costumo dizer que o problema não é a pandemia. A pandemia aconteceu em todos os lugares. A questão é que nós não estávamos preparados. Por que não estávamos preparados? Porque a rede de saúde, ela não comportava. Se nós tivermos qualquer outro problema que não fosse coronavírus, mas que fosse de dimensão mundial, a gente não daria conta também, porque o serviço está comprometido. Então, nos comentários, vários profissionais, colegas, comentaram a falta de EPI, falta de estrutura, entre outros. Enfim, mas
Resumindo, essa é a resposta. Como cidadão, como que nós possamos fazer dessa forma? Desculpe se eu me alonguei no meu comentário. Eu posso, eu fiz a questão, eu poderia fazer um comentário, Vinícius? Pode sim, pode sim. Então, boa tarde, brilhante, já tive a oportunidade de participar de outro evento que estava com o professor Paulo Nobre, que a professora Mariane participou. Eu sou mais sênior, eu já sou engenheiro formado no Fundão desde 87, e recentemente eu voltei para a academia, já às vésperas de aposentar. E uma coisa que eu vejo aqui, como cidadão, é o seguinte: olha, por tudo que foi dito, se eu esperar o governo, seja esse governo, seja o próximo, seja daqui esse desmonte vai continuar. Então, o que eu, como cidadão, posso fazer? E eu tive essa discussão lá na COP, lá na engenharia, eu via a academia muito distante da indústria. Será que nós, como... Eu misturado agora, eu na indústria e também na academia, será que nós, como cidadão, não podemos, desculpe o termo, se parecer um pouco chulo, professor, mas assim, botar o pinico debaixo do braço e ir nas indústrias e falar assim, pessoal, ó, vai comprometer a saúde do Brasil. E vai sim parar. Porque eu não vejo, até pela experiência de vida, de 87 para cá, eu só vejo desmonte. Basta você ver o CCS lá no Fundão e ver o CT. O investimento no país em tecnologia sempre foi muito maior. Né? E na saúde, infelizmente, por N motivo, seja um governo mais de esquerda, mais de direita, infelizmente, frustrante. E aí eu vejo, triste, eu ver a minha empregada não tem um plano de saúde, quer dizer, eu como cidadão posso fazer o quê? Pagar um plano de saúde para ela? É isso que eu queria ouvir. Como é que a academia pode se aproximar da indústria, não esperando o Estado, porque o Estado não vai agir, não agiu nos últimos 40 anos. E aí eu queria ver a professora Mariane e a professora Vanessa comentar como é que a indústria pode ajudar a academia. Júlio, me escuta? Perfeito. Sim. Essa é a ideia de construir esses diálogos. É exatamente isso que você falou, né? Quando você fala da indústria, do serviço, da universidade, é isso que a gente tem buscado. A gente tem buscado estar próximos às escolas, a gente tem buscado estar mais perto das pessoas, né? Esse distanciamento, ele ocorre e a nossa... dentro da saúde coletiva, né, é de estar no encontro com essas outras pessoas, né, nesse diálogo. No que a gente pode fazer para que, de fato, a gente consiga fortalecer aquilo que a gente entende que não está bom. Né? O exemplo que o Vinícius deu dos conselhos de saúde, né? Todas as unidades de saúde da família, elas têm um conselho gestor. Nesse conselho gestor tem, vamos dizer, assento o usuário do serviço de saúde. Mas como que é essa participação? Né? Quais são os horários que essas reuniões elas são agendadas? Então, isso tudo a gente precisa se mobilizar e começar, de fato, participar. Porque a gente também, igual que a gente estava discutindo um pouco antes do impacto, o impacto aconteceu, não, o impacto ele é resultado de algo que a gente vivenciou. E aí, cada um dentro desse processo tem uma prática, tem uma intervenção. E aí é o que a gente está chamando hoje, a gente está pensando nesse todo o contexto para que a gente possa ter novas formas que, de fato, nos ajude a pensar esse novo processo, né, esse retorno que nós vamos ter. E aí a gente, os pessoal que já passou na atenção em gerência, sabe que eu sempre pergunto, quem participa dos conselhos municipais de saúde? Quem de fato está lá definindo as políticas públicas, está brincando, está definindo, né, está discutindo. E aí sempre poucos alunos que fazem esse tipo de participação. Não sei se a Mary quer completar alguma coisa. Bom, eu acho que tem toda essa questão, né, do nosso comprometimento com o nosso dia a dia, né, além da gente se envolver enquanto academia, né, com o que de fato a gente precisa fazer, a gente ocupar os espaços que são nossos, né,
enquanto cidadãos e não só enquanto academia, mas eu acho que além da gente começar a ocupar mais esses espaços que são nossos, eu acho que a gente precisa descortinar algumas questões, né? A primeira delas é a questão, assim, da discussão política. A gente precisa conversar sobre política e a gente faz isso pouquíssimo, né? A gente tem medo de discutir política e falar assim, poxa, eu não sei muito política, eu não entendo muito isso. E aí a gente se afasta um pouco dessa discussão com medo de se comprometer quando a gente, de fato, dialoga com o outro sobre isso, né? E isso é comum, porque as pessoas lá em cima, elas não querem que a gente entenda, elas não chegam para a gente para explicar da forma mais simples o projeto que elas têm para o país. Né? Isso não é apresentado para a população de uma forma fluida, de uma forma compreensível. Né? A gente acaba seguindo um movimento maior, né? Vai todo mundo votar naquele por conta disso, vai todo mundo votar no lado B por conta disso, e a gente se divide, né? Lado A e lado B, agora temos aí um centrão também, por conta de uma ideia um pouco ampliada do que cada um desses lados tem como política maior, como movimento maior. Né? Mas se a gente parar para prestar atenção, né, a gente está num ano eleitoral, acho que é fundamental a gente pensar em quem a gente tem votado nos últimos anos e por que a gente tem votado nessas pessoas. Né? A gente tem lido o que elas se propõem a fazer. Por exemplo, algo que está agora, sim, na mídia, né, e que tem polarizado aí lá com o presidente, né, o Congresso Nacional. A gente tem o Supremo, né, e tem também o Congresso Nacional, lá outra esfera lá do poder, que é a junção, né, da Câmara, dos deputados federais, com o Senado, os senadores. Eu não sei se todo mundo tem noção, né, a Câmara, ela é tida como a casa do povo, todo mundo sabe disso? Não sei. Não sei porque não é fácil mesmo a gente chegar a essas informações. Então, assim, a Câmara lá, a gente tem hoje 513 deputados federais. Como que eles se dividem, né? Como que a gente chega a esse quantitativo? A gente tem hoje, isso se organiza por estado, cada estado tem o direito a um quantitativo X de deputados federais para representar a sua população lá na Câmara, né? No nível federal lá do poder legislativo. Então, isso vai variar de acordo com o número de pessoas que eu tenho no meu estado. Então, hoje a gente tem aí um estado com menos pessoas, que tem 8 representantes lá na Câmara, e a gente tem um estado com o maior número de pessoas representando, São Paulo, né, que tem 70 deputados federais lá na Câmara. Todo mundo lembra qual foi o último deputado federal que vocês votaram? Vocês lembram em quem vocês votaram? Vocês leram a proposta deles? Aquela é a nossa casa. Eles votam coisas importantíssimas. E a gente se apropria disso, né? A gente lê, a gente conhece de fato, porque às vezes eu falo assim, Mary, eu não leio porque eu não entendo nada. Então você tem que ir lá, meu colega, olha só, eu não estou entendendo o que você está querendo me dizer. Se você quiser o meu voto, torne isso aqui mais compreensível. Né? E a gente não tem esse movimento de cobrança, a gente não tem essa postura de cobrança, né? Que é um direito nosso. Eu acho que a gente veste muito pouco esses direitos que são nossos e que a gente tem espaço de fato, para lutar por isso, né, e que hoje, né, tem feito muita diferença em algumas discussões, em algumas votações, em algumas polarizações, enfim, eu acho que a gente precisa falar mais de política dentro da academia, a gente precisa tornar esse tema mais simples, a gente precisa falar disso com uma linguagem mais simples, a gente precisa fazer esse conhecimento chegar na população como um todo, para a gente se empoderar, sabe? Para a gente ser resistência com conhecimento, com atitude e com movimento próprio para cobrar o que é nosso, né? O que é direito nosso, fundamental. Então, eu acho que falta essa união. Eu tenho visto a gente muito quieto, né? Ultimamente, a gente tem tido aí alguns movimentos bem impactantes por parte do governo federal e o máximo que a gente tem tido é algumas notas, né? Nota de repúdio, nota disso, nota daquilo. Tá, que mais que dá para fazer, sabe? A gente precisa se reorganizar enquanto sociedade.
Eu penso dessa forma, e a gente precisa dessas ferramentas mais fluidas, e a academia ela pode tornar isso mais fluido, ela pode tornar isso mais próximo da população. Eu acho que é uma responsabilidade minha, eu acho que é uma responsabilidade de todo mundo que está dentro da universidade, né? E aí esse diálogo vai ser com a população, vai ser com a empresa, vai ser com a indústria da farmácia, vai ser com todo mundo, né? Se a gente, de fato, se apropriar dessas ferramentas e tornar tudo isso mais fluido, mais próximo da realidade de cada um. Enfim, acho que é um pouco isso. Desculpa aí, me alonguei, eu acho. Tudo bem. Foi muito boa a resposta, a sua resposta é da professora Vanessa. Vamos para... Não vi mais nenhuma pergunta, então a última pessoa que pediu a palavra foi a Célia Paranhos. Então, esse momento é seu, você pode fazer a sua pergunta ou comentar. Celi é nossa ex-colega da faculdade, ela é formada pela Unirio, pela Escola de Enfermagem Alfredo do Pinto. Vocês me ouvem? Sim. Boa tarde a todos e todas. Como o Rafa falou, eu sou egressa da Escola Alfredo Pinto. E estou muito feliz de poder participar desse momento, né? Eu sou residente em saúde da família pela ENSP, e eu tenho tido algumas observações lá que perpassa pelo que a professora Vanessa colocou, muito bem colocado, e lá a gente tem um instrumento de avaliação que se chama diário reflexivo, e muito do que foi falado aqui foi uma observação minha também durante esse período. Eu queria também passar para vocês que a gente está afastado do campo por medidas de segurança. A Fiocruz nos afastou devido à má qualidade dos EPIs, mas os trabalhadores continuam lá, sendo expostos. Não sei se todo mundo sabe como funciona o fluxo, mas os casos leves são levados para lá, avaliados lá, e a gente monitora através de telefone. Então, somos expostos todos os dias com casos suspeitos. Mas, enfim, o que eu vim tratar é aqui que a gente sabe, né, que essas políticas antidemocráticas vêm sendo pauta do governo e que tem uma mercantilização dos direitos sociais que estão sendo cada vez mais frequentes. Mas eu queria saber, enquanto residente, o que eu posso fazer, já que eu tenho queria destacar isso também, que eu tenho uma posição privilegiada, onde eu não sou assoberbada de trabalho, onde eu posso escolher onde atuar, e tenho a ENSP oferece essa oportunidade para nós. A gente não é força de trabalho, a gente pode atuar em diferentes cenários. E aí eu fico me perguntando como eu, como enfermeira, com a minha equipe multi, posso levar essas pessoas, né, informação no que tange direitos e garantias. Eu entendo que a gente está num momento de pandemia e que a gente precisa atuar no diagnóstico, tratamento e acompanhamento desses casos, mas eu entendo também que a APS tem o dever de ser facilitador de acesso. Então, eu queria saber se vocês têm alguma sugestão, pensam como eu, que a gente não precisa dicotomizar essa atuação em biomédico e educação de saúde, em social. E aí eu queria deixar para uma sugestão de vocês, enfim, compartilhar também como está sendo a minha experiência na ponta, sendo residente. E é isso. Obrigada pelo espaço. Celi, boa tarde. Que bom ter você aqui com a gente. Vocês me escutam? Sim, Vanessa, tá? Que bom ter você aqui com a gente. E aí essas respostas vão ser construídas por você, né? Assim, esse diálogo com a população, tá tentando entender esse território, né, que você está chegando agora, conhecer essas pessoas e se reunir, né, enquanto grupo de residentes também, né, mesmo que estejam afastados nesse momento,
mas essas construções, elas são no micro, né? Elas são reconhecendo o território, as potencialidades do território, vendo as vulnerabilidades, né? Trazendo todos aqueles conceitos já trabalhados nas disciplinas lá com a gente, para poder reconhecer esse território, porque às vezes a gente quer muito uma resposta de fora, não, e a resposta está no nosso território, a resposta está nas pessoas que estão lá. Assim, eu acredito muito nesse encontro, dessa potência que tem o território, dos próprios profissionais que já estão lá, que já reconhecem, já conhecem, né, o território há mais tempo, mas eu tenho apostado, Celi, muito nisso, né, nesse diálogo, nesse empoderamento, e aí você que está chegando em um território novo, né, reconhecer o território, identificar quais são as outras políticas, que não só políticas relacionadas especificamente à saúde, você pode estar se pautando para poder ajudar essas pessoas, né? Para poder estar contribuindo, não de uma forma de ajuda, não, mas em trocar com elas, né? Quais são as possibilidades que aquele território tem. E quando a gente olha para o território, quando a gente olha não para as condições sociais, mas quais são as potencialidades que aquele território tem, as respostas elas são muito mais potentes e, de fato, de intervenção para melhor da qualidade, né? De saúde, de vida daquela população. Bom te ver. Um beijo. Não sei se a Mary quer falar alguma coisa. Bom te ver também, professora. Saudade. Não, acho que Vanessa deu conta aí, acho que falou o que é fundamental nesse contexto. Queria só dizer que é bom ver a Celi, ouvir ela um pouquinho, dá um calorzinho assim no coração muito bom, apesar do contexto não ser o mais fácil. A gente vê com muita alegria esses encontros, não tem como. E aí, Vinícius, só para a gente estar assim, pontuando, né, que agora a gente tem esse desafio, né, que é de manter esses encontros, que é de manter esse diálogo. Acho que tem muita coisa aí no chat, né, que vocês estão gravando. E tem muita coisa potente aí que a gente pode estar também no nosso micro, estar discutindo e estar pensando formas aí da gente viver, da gente estar se colocando na universidade, em qualquer lugar, né? Seja na indústria, enfim, que a gente possa aí estar nos nossos locais de inserção social. Acho que a Liga saiu com uma responsabilidade muito grande desse encontro. Sim, professora. A gente tem buscado fazer atividades não somente, né, em vídeo como essa. Na verdade, como Liga, essa é a nossa primeira experimentação e ela tem sido muito gostosa e muito boa. Acho que todos da Liga ficaram muito felizes, tanto com a participação sua e da professora, quanto dos outros participantes. Foi até uma surpresa para a gente. Mas antes de encerrar, não sei se a professora Mary tem alguma consideração final também a fazer. Acho que a gente já está encerrando, não é isso, Vinícius? Eu queria só deixar uma palavra, um texto que muito me inspira e eu acho que pode servir de inspiração e de provocação para todos nós. É um texto conhecido, é uma frase, né, de Caio Fernando Abreu, acho que alguns pelo menos devem conhecer, já devem ter ouvido falar, e eu acho que é inspirador para o momento que a gente está vivendo, desafiador também. E ele diz o seguinte: e tem o seguinte, meus senhores, não vamos enlouquecer, nem nos matar, nem desistir. Pelo contrário, vamos ficar ótimos e incomodar bastante ainda. Só tenho a agradecer a vocês. Liga a todos os presentes, muito, muito, muito obrigada. Espero que a gente se encontre mais discutindo. Isso tem feito muito bem para todos nós. Obrigada, gente. A gente que agradece. Então é isso. Trouxemos esse tema porque ele era um tema urgente. Discutir sobre a pandemia ou sobre as consequências dela, isso já é falado todos os dias. Se você liga no jornal, na TV, você está sempre informado. Mas você refletir outros assuntos
que também dizem respeito à pandemia, mas não necessariamente ela em si, fazem parte de ser cidadão, né? Então, é por isso que a gente trouxe essa discussão, né? Fomentou essa discussão dos impactos da política de sucateamento, porque, de fato, a gente percebe isso e, às vezes, não entende o contexto, né? Então, foi muito produtivo, muito obrigado. Quem ainda não segue a Liga, nós temos Instagram, nós temos Facebook, vamos abrir um canal também no YouTube para estrear com essa apresentação. E é isso. Obrigado pela participação. Até uma próxima vez, uma próxima oportunidade. Espero que seja breve. Também. Tchau. Obrigada. Com certeza, gente. Tchau, tchau. Beijão em todos.